Força e campo elétrico são os assuntos de hoje em física. O PC vai revisar os seus conceitos básicos e dar interpretação à equação força igual a carga vezes campo magnético. Olá pessoal, a gente está de volta para dar continuidade ao nosso curso da parte de eletrostática. E nessa aula nós vamos juntar dois conceitos importantes que a gente viu em aulas passadas numa única equação. A gente vai juntar os conceitos de força elétrica e de campo elétrico. Mas antes de fazer essa relação entre a força e o campo, seria bom a gente relembrar o que nós vimos de mais importante até agora dentro da eletrostática. Na primeira aula do curso de eletrostática, nós vimos o conceito de corpo eletrizado positivamente e corpo eletrizado negativamente. Vimos também o que era o corpo eletricamente neutro. Na primeira aula ainda, nós enunciamos os dois princípios da eletrostática. O princípio da conservação da carga elétrica e o princípio da atração e da repulsão. Você deve se lembrar do princípio da conservação da carga elétrica. Ele estabelece que num sistema eletricamente isolado, isto é, um sistema que não pode receber e nem perder cargas elétricas, a soma algébrica das cargas é constante. Soma algébrica você pode entender como a soma das cargas positivas com as cargas negativas. Essa soma deve ser constante. Em outras palavras, a carga elétrica não pode ser criada ou destruída. O princípio da atração e da repulsão estabelece que entre cargas de mesmo sinal ocorre repulsão. Se as cargas tiverem sinais opostos, irá ocorrer uma atração entre elas. Vimos também os processos de eletrização. A eletrização por atrito, eletrização por contato e a eletrização por indução. E um dos pontos mais importantes da eletrostática, a lei de Coulomb. A lei de Coulomb estabelece a relação entre duas cargas elétricas pontiformes, a distância entre essas cargas e a força que passa a agir entre as cargas. Você se lembra do enunciado da lei de Coulomb? O enunciado da lei de Coulomb estabelece que a força que vai aparecer entre essas cargas, seja ela de atração ou de repulsão, é uma força diretamente proporcional ao produto dessas cargas em módulo. E, ao mesmo tempo, é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. A formulinha para calcular, vamos relembrar. A lei de Coulomb estabelece, então, que se nós tivermos duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância d, entre essas cargas passa a agir uma força F, cuja direção coincide com a direção da reta que liga Q1 a Q2. O sentido da força vai depender do sinal das cargas. Se as cargas tiverem mesmo sinal, positiva e positiva, ou então ambas as cargas negativas, a força será de repulsão. Se as cargas tiverem sinais opostos, uma delas positiva, a outra negativa, a força será uma força de atração, como é o caso da figura. E traduzindo o enunciado da lei de Coulomb numa formulinha matemática, nós podemos escrever que a força é uma constante, conhecida como constante eletrostática do vácuo, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Repare que nós estamos tomando o valor das cargas em módulo. Isto é, vamos considerar sempre o valor
positivo da carga. O sinal da carga diz-nos apenas o sentido da força. Então, se as cargas tiverem mesmo sinal, força de repulsão. Cargas de sinais opostos, força de atração. Um outro conceito importante que a gente viu na última aula foi o conceito de campo elétrico. Nós dissemos aqui que o campo nada mais é do que uma região que envolve uma carga elétrica. E essa região apresenta algumas propriedades. A mais visível delas é que se nós colocarmos nessa região uma outra carga elétrica, chamada de carga de prova, sobre essa carga de prova passará a agir uma força de origem elétrica, que nada mais é do que a força de Coulomb, que a gente acabou de relembrar. O campo, pela definição, é uma medida física que dá para a gente uma ideia da força que age numa carga pontiforme com carga elétrica de uma unidade que age naquela carga colocada no ponto. O campo será medido em Newton por Coulomb. Vamos dar um exemplo numérico. Se eu disser que numa determinada região do espaço existe um campo elétrico e num dado ponto existe um campo de intensidade 100 newtons por Coulomb, estou dizendo com isso que se naquele ponto nós colocarmos 1 Coulomb de carga elétrica, sobre aquele Coulomb passará a agir uma força com intensidade 100 newtons. É claro que a direção da força e o sentido vai depender tanto do ponto como daquela carga. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes, vamos relembrar como que se mede o campo elétrico em um dado ponto do espaço. Se nós tivermos uma carga Q e um ponto P, que está a uma distância D da carga, o campo é calculado pela equação K0, uma constante, módulo de Q, dividido por D ao quadrado. O campo é uma grandeza vetorial. Direção coincide com a reta que liga o ponto à carga. Sentido: se a carga for positiva, o campo terá o sentido de afastamento. Se a carga for negativa, nós teremos um campo de aproximação, como é o caso da figura. A ideia hoje é relacionar essas duas grandezas vetoriais, a força e o campo. Pela definição do campo, já dá para a gente perceber qual a relação entre a força e o campo. Se nós tivermos um ponto do espaço e nesse ponto houver um campo, por exemplo, de 10 newtons por Coulomb, significa que cada Coulomb de carga colocado naquele ponto ficará sujeito a uma força de 10 newtons. Se nós colocarmos 2 coulombs, a força que passa a agir será 2 vezes 10, já que para cada Coulomb atuará uma força de 10 newtons. Para descobrir, então, a força que age numa carga colocada naquele ponto, basta pegar o valor da carga e multiplicar pelo valor do campo naquele ponto. E nós obteremos, assim, a força que age naquela carga. Como ficaria isso numa equação? Então, acompanhe a equação que relaciona a força com o campo. A força é igual ao produto da carga pelo campo. Perceba que esta é uma equação vetorial. Nós estamos multiplicando o vetor campo elétrico pelo escalar carga elétrica. O resultado será um outro vetor, que deve ter mesma direção do campo. Quanto ao sentido do vetor obtido, vai depender do sinal da carga. Se nós tivermos uma carga positiva, o vetor E multiplicado por um número positivo
vai resultar em um vetor de mesma direção e de mesmo sentido do E. Então, numa carga positiva, campo e força devem ter o mesmo sentido. Numa carga negativa, força e campo devem ter sentidos opostos. Você deve estar se perguntando, mas eu vou ter que decorar mais essa regra? Na verdade, não é uma regra, você já estava sabendo isso desde a lei de Coulomb. Você quer ver? Repare que se nós tivermos uma carga Qzão que cria um campo num ponto, como nós acabamos de relembrar, o campo será de afastamento. Se nós colocarmos naquele ponto uma carga positiva, a força e o campo devem ter o mesmo sentido. Carga positiva e carga positiva sofrerão repulsão. Se nós colocarmos naquele mesmo ponto uma carga negativa, a força terá sentido contrário ao do campo. Carga negativa e carga positiva sofrerão uma força de atração. Da mesma maneira, nós poderíamos pensar se a carga que criasse o campo fosse uma carga negativa. Carga negativa criou um campo de aproximação. Se nós colocarmos naquele ponto uma carga de prova positiva, a força que age nela terá mesma direção e mesmo sentido do campo. Se nós tivéssemos colocado uma carga negativa, a força que age terá mesma direção e sentido contrário ao do campo elétrico. Eu espero com isso que você possa aplicar essa relação entre duas grandezas vetoriais, a força elétrica e o campo elétrico. A gente volta para, na próxima aula, introduzir mais um conceito, o conceito de potencial elétrico. Não perca.